Olá, me chamo Jário Fernandes, sou historiador de formação, com vasta experiência em pesquisa sobre história e esporte, sobretudo futebol. Me dedico há um tempo sobre a história do tempo presente e as análises e a influência política dentro das práticas esportivas. Enquanto pesquisador e com o tempo ter entendido, compreendido o futebol como um fenômeno social, a prática do sport washing, de forma geral, ela traz elucidações sobre como as políticas internacionais e como determinados países lidam com a prática esportiva. E lembrando que a prática esportiva dentro das sociedades, partindo do princípio do início de que o futebol ou qualquer outro esporte são práticas sociais que nos pertencem enquanto formação civilizacional, faz parte do sistema. Então, se faz parte do sistema, é compreensível que esses países, ou que a comunidade internacional, utilize esses esportes como suporte para que possam impulsionar projetos de governo ou projetos políticos. Então, a prática do sport washing ela é compreendida por uma forma social dessa maneira. Se eu concordo, não, porque a gente pode estar apagando ou a gente pode estar desconsiderando algumas questões sociais traumáticas de grupos específicos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com o sport washing, quando a gente acompanha o sport washing e a gente alimenta esse mercado. É um mercado que mexe bilhões de dólares por ano. Então a gente tem que estar atento de como a gente lida, de como a gente consome e como a gente enxerga esse tipo de funcionamento esportivo. A gente pode acompanhar de como o sport washing ele funciona dentro das comunidades e dentro dos campeonatos, tanto na perspectiva de esporte geral como do futebol. A discrepância financeira em determinados campeonatos internacionais, não estou falando internacionais fora do Brasil, né? A discrepância financeira de alguns campeonatos fora do Brasil, elas deixam que outras equipes elas fiquem tão equiparadas com as equipes que recebem aportes financeiros milionários, às vezes bilionários, de fontes econômicas que não são comprovadas pelas redes internacionais de economia. Então aí existe o perigo e existe a forma de desigualdade dentro desses campeonatos que a gente pode acompanhar. Não sejamos ingênuos. A gente pode acompanhar nessa perspectiva como, de certa maneira, eventos esportivos da magnitude de uma Copa do Mundo, por exemplo, dentro do futebol, ela tenha sido dentro do Oriente Médio. O Oriente Médio, naquele momento, apareceu para o mundo. Então, as equipes da Arábia Saudita, ou que pelo menos são patrocinadas por árabes que estão em outro território, elas entram em uma questão geopolítica não só com a Europa, mas também com a região do Oriente Médio. Perceba que dentro do Oriente Médio há uma difícil e complexa relação com o petróleo e com o gás. Então a zona de convergência, que é a Península Arábica, conecta o norte da África e a zona do Oriente Médio, do que a gente chama ali da Ásia, a parte do sul da Ásia, que dentro dessa zona de convergência, tanto o petróleo, que aquece o mercado internacional europeu, e como o gás, que também aquece esse mercado, ele aquece a economia de maneira bilionária. Essas reservas financeiras, elas são transferidas para algum esporte, e esse dinheiro, ou essa verba, esse capital, ele é passado por debaixo desse pano para alimentar essas equipes. Então a gente termina retroalimentando uma difícil geopolítica dentro do Oriente Médio na Europa, o que seria ser paradoxal. Paradoxal porque é uma disputa ainda imperialista, complexa, né, de resquícios e resultado do imperialismo do século XIX, para com agora as práticas esportivas alimentadas nesse capital. Paradoxal, no mínimo. Essas disputas políticas fora do campo, elas óbvio influenciam. A gente está falando de países com políticas severas, complexas, do Ocidente compreender. É óbvio que isso influencia na ponta, influencia nas práticas esportivas, influencia em completamente tudo. Influencia, obviamente. Pois bem, direitos humanos, né? É muito complexo a gente falar sobre direitos humanos, sobretudo direitos humanos no Reino Unido.
O Reino Unido que a gente conhece hoje, coincidentemente, foi o Reino Unido que rompeu diversos princípios dos direitos humanos durante o século XIX, mas não se tinha traçado ainda a Declaração Internacional, né? Então, o Reino Unido atual, já traçado pelas linhas das diretrizes e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é contra o que se pratica na Arábia no tempo presente. Mas aí por que não a gente refletir sobre o que vem a ser direitos humanos? Qual o olhar do Ocidente sobre o Oriente? E aí as questões do governo atual do Reino Unido vão ficar contra, óbvio, aos princípios sauditas, aos princípios do Oriente Médio, por uma questão de distanciamento do Oriente diante do Ocidente. Cultural. Financeiro não, cultural. Viu aí? Essa é a questão. Esse é o ponto dos reflexos do imperialismo do século XIX que permearam o século XX e refletem no século XXI com um financiamento forte de armamento e de exército para a proteção do que se conseguiu de reserva de petróleo e gás. E aí as relações na beira do campo elas não refletem, mas politicamente dentro do clube sim. Com a reflexão dos princípios de onde o clube está. Então é importante que a gente pense isso.